Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100, que é onde se encontra o texto que foi escolhido pelo coral para servir de tema para esse culto em ação de graças, pelo 48º aniversário do coral Cântico de Sião. Nós queremos glorificar a Deus pela vida do coral, parabenizar a todos os irmãos na pessoa dos coordenadores e desejar que o Senhor continue abençoando os irmãos em Cristo Jesus. Agradecer pelo convite para estarmos pregando hoje à noite, acredito que com a permissão do nosso pastor, por quem também agradecemos ao Senhor. Salmo de número 100, eu quero ler todo este salmo que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Queridos irmãos, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos e lidos pela Igreja de Cristo Jesus. O Salmo de número 100, ao lado do Salmo de número 23, é com certeza um dos textos mais lidos, principalmente nas nossas leituras congregacionais. Isso se dá por uma razão, porque o livro de Salmos é de fato um convite, ou por que não dizer uma convocação, uma conclamação do próprio Deus, para que nós cultuemos a Ele. O Salmo de número 100 era, dentro do contexto da liturgia judaica, era o salmo que geralmente era cantado no momento em que as ofertas de sacrifício eram oferecidas ao Senhor. Era neste contexto, no início ali da celebração do culto dentro da liturgia judaica, que se entoava o Salmo de número 100, pois esse, como eu já disse, é um convite, é uma conclamação para que toda a terra e todo o povo de Deus adore ao Senhor. Todos os termos que nós encontramos no livro de Salmos apontam exatamente para isso, para um convite ou para uma convocação, para que nós cultuemos a Deus. O Salmo de número 100, entretanto, ele cumpre também um propósito na Bíblia Sagrada. O Salmo 100 é, por assim dizer, um modelo de como nós devemos cultuar a Deus, de como deve ser o nosso culto ao Senhor. E nesta noite, dentro do tempo que me foi facultado, eu quero falar aos irmãos sobre o culto que agrada a Deus, ou o culto que agrada ao Senhor, olhando exatamente para o que nós encontramos no Salmo de número 100. Qual é, de fato, o culto que agrada ao Senhor? Porque culto, meus irmãos, todos nós sabemos, é um serviço sagrado, é um momento, falando, é claro, do culto público, é um momento em que nós nos reunimos em congregação para cultuar a Deus. Mas muito mais importante do que entendermos qual é o conceito bíblico de culto, é importante nós entendermos também como esse culto deve ser. Quais são os princípios que regem o culto que agrada a Deus? Para que, olhando para estes princípios, o nosso exercício de estarmos aqui essa noite
de virmos aqui todas as segundas-feiras, de irmos às nossas congregações durante a semana, não seja um exercício vão. É preciso que nós olhemos para a Bíblia Sagrada, e nesta noite, olhando de forma especial para o Salmo 100, para entendermos de fato qual é o modelo de culto que agrada a Deus. Hoje muito se debate sobre como deve ser o culto a Deus. E infelizmente o debate sobre como deve ser o culto a Deus, ele se coloca em dois extremos. E eu digo que estes dois extremos são ambos muito perigosos. O primeiro extremo está naqueles que acreditam que o culto não deve ter nenhum tipo de liturgia e nenhum tipo de ordem. Há aqueles que pensam que por ser um culto a Deus e nós vivermos a liberdade do Espírito, então o culto não necessita de uma ordem, de uma liturgia pré-estabelecida. Esses, infelizmente, confundem a liberdade do Espírito com bagunça, com baderna e com desordem. Esse é um extremo. Mas um outro extremo, também muito perigoso, são aqueles que pensam que o culto deve ser ou deve ter uma liturgia engessada. São aqueles que pensam que no culto não há liberdade para a operação do Espírito Santo. São aqueles que pensam que o culto deve ser parecido com a exposição de estátuas geladas e sem vida. Estes, infelizmente, confundem o amor pela palavra de Deus, o zelo pela ordem do culto, com frieza espiritual. E no afã de defender uma pseudo-ordem no culto, acabam por promover o abafamento da liberdade do Espírito. Esses dois extremos, como eu disse, eles são perigosos. Tanto o extremo daquele que acha que o culto não deve ter nenhum tipo de ordem, pois nós vivemos a liberdade do Espírito, como também o extremo de achar que nós devemos então ter uma liturgia tão rigidamente pré-estabelecida que não há nenhuma liberdade, nenhuma abertura para uma operação livre do Espírito Santo. E trazendo os irmãos a esta reflexão, a minha pergunta é: onde nós devemos nos colocar dentro destes dois polos de debate? Nós devemos nos colocar no lugar que a Escritura nos convida para estar, no lugar que é o lugar do equilíbrio, no lugar daquilo que a Bíblia de fato diz, de como deve ser o culto ao Senhor. E o Salmo 100, ele nos traz algumas respostas. E eu começo já dizendo aos irmãos que, em primeiro lugar, o culto que agrada ao Senhor é um culto teocêntrico. Para você que talvez não esteja acostumado a este termo, o que nós estamos dizendo é que o culto que agrada ao Senhor é aquele em que Deus é o centro. Deus é o centro do culto. Observe que todas as expressões do Salmo de número 100 nos convidam a isto: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, sabei que o Senhor é Deus. Todas as expressões do Salmo de número 100 apontam ou levam-nos a esta reflexão: o culto que agrada a Deus tem Deus como seu centro. E essa, irmãos, embora seja uma verdade elementar, uma verdade básica, todos nós sabemos que de fato o culto deve ter Deus como centro, mas nós precisamos ser lembrados constantemente desta verdade. Porque se o culto ele deve ter Deus como centro, o culto, portanto, não é sobre as nossas necessidades. Se o culto deve ter Deus como centro, o culto não é sobre nós. Se o culto deve ter Deus como centro, tudo o que acontece no culto deve ser voltado, dirigido para glorificar a Deus. Todas as nossas canções, toda a nossa pregação, toda a nossa oração, toda a nossa liturgia deve ter como tônica, deve ter como alvo a glória de Deus tão somente.
Nós precisamos ser lembrados disso, porque às vezes nós sofremos a tentação de prestar um culto à personalidade. Nós sofremos a tentação de prestar um culto à personalidade, à pessoa, aos membros que estão ali congregados. Mas nós, esta noite, somos conclamados, convidados, convocados, despertados a lembrarmos, meus irmãos, qual é o sentido do culto. O sentido do culto é a glória de Deus. O alvo do culto é o louvor a Deus, a glória de Deus, a adoração a Deus. Deixa eu lhe perguntar esta noite: você já adorou a Deus? Você já prestou o seu culto a Deus esta noite? O culto tem Deus como centro. Em segundo lugar, o culto que agrada ao Senhor, ele envolve tudo o que somos. Tudo o que somos. O culto, ele não é prestado apenas por uma parte do nosso ser. Ele envolve tudo o que nós somos. Ele envolve a nossa vontade. Observe que todos os termos usados no Salmo 100, celebrai, servi, entrai pelas portas dele, verso 4, todas essas expressões apontam para esta verdade. O culto, queridos irmãos, é um exercício da livre vontade. Ou seja, o culto deve ser movido por um desejo intenso de cultuar a Deus. Agora, nós precisamos tomar o cuidado para não confundirmos voluntariedade com desobrigação. Tem gente que pensa, quando ouve assim, o culto é um exercício voluntário, que nós estamos dizendo assim: olha, meu irmão, só cultue a Deus quando você sentir vontade. Não confunda voluntariedade com desobrigação. Não, quando nós dizemos que o culto é um exercício da vontade, o que nós estamos dizendo é que aquele que foi salvo, aquele que ama a Deus de todo o coração, aquele que guardou a lei de Deus em seu coração, ele é movido pelo Espírito que nele habita a cultuar a Deus. O Espírito trabalha em sua vontade, move o seu coração a contemplar a glória de Deus e adorá-lo na beleza de sua santidade. Quando nós dizemos que o culto é um exercício voluntário, à luz do Salmo de número 100, é isso que nós estamos dizendo. Mas o culto não envolve apenas a minha vontade, o culto também envolve os meus sentimentos. Servir ao Senhor com alegria. Eu quero dizer a você esta noite que o culto ao Senhor, ele deve ser apresentado a Deus com alegria. Culto não é funeral, culto é uma celebração do Cristo que está vivo, do Deus vivo que habita entre nós. O culto a Deus, ele deve envolver também os nossos sentimentos. É claro, irmãos, quando nós dizemos que o culto deve envolver os nossos sentimentos, nós não estamos querendo com isso promover um emocionalismo barato. Nós não estamos com isso dizendo que o culto ele deve ser um culto movido por uma atmosfera tão somente emocional. O que nós estamos dizendo é que se Deus está presente no culto, se a presença de Deus é uma presença manifesta, não há como sentirmos o Deus presente sem que alguma reação seja provocada em nós. É por isso que alguns levantam a mão, outros choram, outros riem, outros gesticulam, outros glorificam a Deus em voz alta, ou de alguma forma manifestam o seu louvor por meio das suas mãos, por meio de palmas, por meio da sua voz. Sabe o que é isso? Nós estamos dizendo: Senhor, todo o meu ser, não apenas a minha vontade, mas tudo o que sou, a minha alegria é entregue diante do teu altar para a glória e louvor
louvor do teu santo nome. Não há culto verdadeiro sem sentimento. Não há culto verdadeiro onde você não seja de fato tocado e você sinta a presença de Deus. Alegria. O serviço de culto é um serviço alegre. Alegre. A gente não vem para o culto emburrado. A gente vem para cá para prestar a Deus um culto que manifeste a alegria do nosso coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor está em nós. E a alegria do Senhor estando em nós, ela nos move, queridos irmãos, a alegremente louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Mas o culto também envolve o nosso entendimento. Não apenas o nosso sentimento. O culto também envolve o nosso sentimento. Aliás, o nosso entendimento. O Salmo de número 100, o verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Culto também, meu irmão, não é apenas sentir. Culto também é entendimento. Culto não é feito apenas para sentirmos a sua presença. Culto também é para aprendermos sobre quem é Deus. Sabe por quê? Porque os sentimentos, não obstante sejam verdadeiros, mas os sentimentos são passageiros. Os sentimentos passam, terminam com a bênção apostólica às vezes, mas o entendimento permanece. Quem é Deus? O entendimento sobre quem é Deus permanece. Por isso que tão importante quanto sentir a presença de Deus no culto é sabermos quem é Deus. Porque sentir a presença nos faz alegres, mas saber quem é Deus nos faz crentes maduros. Sentir a presença de Deus nos faz nos alegrarmos no culto, em um momento de louvor conjunto com a igreja. Mas apenas saber quem é Deus nos fará cantar na tribulação, nos fará louvar a Ele na tribulação e no sofrimento. O simples sentir a presença de Deus pode estar limitado ao momento do culto, mas o entendimento de quem é o Senhor permanece. E se o entendimento permanece, todas as vezes que sou provado, eu lembro quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus. E lembrando quem é Deus, eu sei que Ele é todo poderoso, bom, eterno, soberano, majestoso, misericordioso, gracioso, dono de toda graça, dono de todo poder, dono de toda autoridade. Ele é o guerreiro que guerreia as minhas guerras e que vence as minhas batalhas. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Amém. Oh glória, quantos glorificam o santo nome de Jesus pela palavra, glória a Deus. Vamos ouvir um louvor agora com os dois corais juntos e em seguida palavra de agradecimento com a nossa regente Evanilda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus.